Olá, boa noite a todos e a todas, meu Mutumbá. Hoje o nosso grupo vem trazer mais uma reflexão, né? Se existem 3 tipos de sangue na natureza, pode o candomblé viver sem o sangue animal? Então vem com a gente para mais essa reflexão. Coci-Oé, Coci-Orixá. Sem folhas não há oriçá. Perego alauatitu, perego alauatitu, baba perego alaolecé, perego alauatitu, perego alauatitu, perego alauatitu, baba perego alaolecé, perego alauatitu. Motumbá a todos, hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da história do professor Agenor Miranda. O professor Agenor Miranda era um dos maiores e importantes oluôs que esse país já teve. Ele era oluô do Ilê Axé Opó Afonjá. Ele tem uma história magnífica, né? Poeta, professor destacado no Colégio Pedro II. Também ficou conhecido pela sua obra Caminhos de Odu, né? Que hoje é um manual que ensina, através dos diferentes caminhos de Odu, a arte do jogo de búzios e dos ebós. Ele era defensor de um candomblé onde o sacrifício animal deveria ser deixado de lado, porque ele acreditava veementemente que o poder das folhas era suficiente para trazer o encanto e a magia do axé. Para quem não sabe, o professor Agenor Miranda também era um devoto de São Francisco de Assis. Então acho que isso também influenciou muito. E ele era muito católico também, né? Então ele tinha uma relação de muito amor, de muita compaixão e empatia com todos os seres e com os animais. Então tem alguns trechos do vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é interessante na nossa discussão de hoje. Todo mundo sabe que eu não sou um admirador de matança. Eu sou das folhas, que eu tiro as folhas, mas não mato a árvore. E quando os animais, quando se mata, tira-se uma vida. E como eu tenho os orixás como fragmentos da natureza, eu acho que isso é indispensável, porque a própria natureza se alimenta. Não é verdade? Agora eu vou condenar quem mata? Não. Eu é que não mato. A carteira de identidade é intransferível, então a minha é não matar. A do outro pode matar, não tem nada com isso. Essa posição do professor Agenor a respeito do sacrifício não é uma idiosincrasia dele. Na verdade, isso reflete toda uma posição, toda uma tradição africana dos sacerdotes de Ossanhe, que são os babaloçães, que pregam que todo o axé pode ser obtido através das folhas. Isso, evidentemente, num certo conflito com os sacerdotes de Onumilá, que dão importância maior para o sacrifício. Devemos nos lembrar que o professor Agenor foi iniciado logo na sua juventude por Cipriano Abedé para ser um babaloçanhe. E até hoje ele é talvez o mais profundo conhecedor dos segredos das folhas. De modo que essa sua posição é absolutamente com os ensinamentos e a iniciação que ele recebeu a partir de uma fonte diretamente da África. Se tudo evoluiu, por que não evoluiu isso também? Porque meus orixás não levam sangue e todos esses que dão bozes e cabras vêm aqui me pedir as coisas. Os orixás levam folhas. A magia do candomblé são as folhas. Agora, nunca fiz mal a ninguém. Sou contra as pessoas que fazem mal. E sou contra a minha opinião, desagrada a todos eles. Mas é o que eu sinto, sou contra a matança. Digo em todas as minhas entrevistas. Para que tirar a vida do animal para um santo? Ogum choro choro, Ejé balé caraó. Ogum aô, Ejé balé caraó.
Ejé Xorodo Iampaú, Ejé Xorodo Orixá Umpaú, Ejé Xorodo Iampaú, Ejé Xorodo Orixá Umpaú, Ejé Xorodo Iampaú, Ejé Xorodo Orixá Umpaú, Ejé Xorodo Iampaú, Ejé Xorodo Orixá Umpaú. As religiões de matrizes africanas são perseguidas desde que chegaram ao Brasil. Mais de 500 anos depois, apesar de na teoria a Constituição garantir que o país é um Estado laico e resguardar a liberdade de crença, ainda há muito chão a se conquistar na prática. Visto como algo penoso pela sociedade, o sacrifício de animais para adeptos do candomblé e de outras religiões oriundas da África representa uma troca de energia vital com os deuses e com a natureza. No início dos tempos, principalmente no contexto religioso, oferendas com seres humanos e animais eram comuns em homenagens a deuses e divindades. O sangue que jorrava simbolizava vida e energia. A sacralização, ou popularmente chamado de abate religioso, percorreu e percorre por diversas culturas e civilizações baseadas na necessidade do sacrifício animal. Inclusive o cristianismo, que tem como em Jesus Cristo o sacrifício perfeito, pois ele foi o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo com seu sangue ao ser sacrificado na cruz. Os judeus praticam imolação até os dias de hoje. Utilizam-se de bovinos, frangos e outras aves, e também cabritos. Sua comida, conhecida como comida kasher, tem seus preceitos extraídos da lei de Moisés, disponível nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Muçulmanos também utilizam-se deste princípio, o qual chamam de halal, uma técnica de abate descrita no Alcorão. A JBS e a BRF são campeões em exportações para o mundo árabe por dispor de funcionários especializados nesta técnica. No candomblé, utilizamos os animais em rituais sagrados por compartilharmos de uma visão milenar acerca do princípio da vida e sua essência na devoção aos nossos orixás. Nada se extravia, desde as partes utilizadas como oferenda até as partes que consumimos após o preparo de um delicioso prato. Uma prática anterior ao capitalismo e incomparavelmente mais digna que as práticas realizadas pela indústria agropecuária. Latifúndios de soja, assim como grande concentração de criações animais em condições precárias, seguem matando de forma muito mais profunda, pois contribuem com a fome e desigualdade mundial. Mas nada disso importa quando a churrasqueira está acesa e a cerveja gelada. Importa mesmo é criminalizar nossa prática sagrada, herdada da Mãe África e assegurada pela Constituição no que se refere à liberdade de culto. Sendo assim, praticar a imolação hoje ainda se faz necessário para a resistência, a permanência e a sobrevivência dos nossos ritos, que a cada dia vêm sido oprimidos pela intolerância, pela ignorância, pelo preconceito. É isso. Mutumbá, Oloro Mudupé, Axé. E só para poder dar o tom do que eu vou falar um pouquinho rapidamente de mim, que eu sou Babaorixá, como foi apresentado, mas também sou antropólogo, historiador, quer dizer, tenho uma formação acadêmica específica numa área que é bastante afim dos estudos da área de religião, inclusive na área que eu me especializei, que são as religiões de matriz africana. Peguei aqui de um Itan, que fala do caçador com a flecha só, que em determinado ponto, Ifá diz a mãe dele, né? Faça uma oferenda e a morte se transformará em riqueza. Ou seja, o ato do sacrifício, que eu vou entrar daqui a pouco em relação ao sacrifício especificamente, mas esse ato, ele envolve não necessariamente o sangue, que é um signo desse sacrifício, o sangue derramado pelo animal, mas a própria morte do animal é que tem essa significação. E ritualmente, o sacrifício, ele inicia no próprio ato de matar, ou seja, com o orixá que é responsável pelo ato de matar, né? A gente sabe que de um lado a gente tem Ogum, né? Ogum chorou, né? E no outro lado, e mais especificamente, a gente tem o Maulu também, né? O Maulu, Pama, Perere, Maulu, Pama, Perere, não é?
O Molu também mata. Mas isso não é um sacrifício ainda, né? Esse é o ato de matar que inicia e abre o sacrifício. Ogum, como abrindo os caminhos, ele abre esse ato, esse rito, através do ato de matar. E esse sangue, esse egé, ele coincidentemente, a gente sempre fala dar axé ou receber axé pelo ato do sacrifício de sangue. Quer dizer, o próprio sangue coincide, neste caso específico, com axé. Só que esse axé do sangue, ele é muito especial. Porque, como a gente sabe, o sangue bombeado no corpo, ele que faz o corpo viver. Ele significa em cada corpo vivo, em cada corpo animal, no nosso inclusive, logicamente, o toque que nos deu a vida, o emi que recebemos de Olorumba Baolodumare. Quer dizer, o sangue que está ali sendo derramado, naquele momento, aquele sangue vivo, é a presença do Criador. Quer dizer, aquele sangue tem um potencial, ele mesmo, de potencial de criar alguma coisa. Por isso que ele é tão fundamental, né, nessa questão ritualística dentro do candomblé. E essa foi a nossa apresentação. Trouxemos diferentes opiniões para acrescentar ainda mais ao nosso debate. E aí, o que vocês acharam? Aquele grande abraço, meu mutumbá a todos e mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. A bênção. Mais uma noite aqui, mais uma segunda-feira de aprendizado, de debate, com temas bem abrangentes e polêmicos. A pergunta do nosso grupo é: quando o Ori rejeita a imolação, pode o orixá exigi-la? A imolação, nas religiões de matriz africana, já é uma prática milenar, onde os povos e tribos sacrificavam animais com diversas finalidades, seja para obter uma boa colheita, seja para fortalecimento espiritual. O sangue carrega em sua essência uma das mais fortes energias que se pode receber. Trata-se de uma energia vital. Não só o candomblé, mas em outros segmentos religiosos essa prática é bem comum, como, por exemplo, os muçulmanos, que quando termina o período do Ramadã, sacrificam um cordeiro. Na religião judaica existe o abate kosher, um ritual que abate animais para preparativos de alimentos. Embora não seja mais praticado, os cristãos também se utilizavam dessa prática, como também os hinduísmo e islamismo. Hoje em dia, embora o candomblé exerça essa prática, dependendo da ocasião e necessidade, podemos adotar outros tipos de elemento e energia. No candomblé atual, existe um certo exagero por conta de alguns sacerdotes e adeptos que pensam em quanto mais animais forem usados, mais grandiosa é a obrigação, levando uma energia tão valiosa ao patamar da vaidade desnecessária. Essa é a minha colaboraçãozinha. Espero ouvi-los, aprender com vocês. E é isso, pessoal. Gratidão, uma boa noite. A bênção. Salve família, boa noite a todas e todos, Mutumbá, espero que todo mundo esteja bem. Bom, é o seguinte, essa semana o nosso grupo ficou com a tarefa de refletir sobre um tema muito importante ligado aí à nossa liturgia, um tema polêmico, que é o tema da imolação. Mais especificamente, a gente vai tentar refletir sobre a seguinte questão: se o ori da pessoa rejeita a imolação animal, por exemplo, pode o orixá exigi-la? E é muito importante a gente observar o seguinte: nós já aprendemos com o Pai Márcio e em outros estudos anteriores que o ori é soberano, que o ori prevalece, que
as nossas cabeças têm por prerrogativa nos conectarem com os nossos destinos. Só que é fundamental também a gente perceber que isso não deve ser levado ao pé da letra ou entendido de uma forma distorcida. Ah, então porque a minha cabeça está dizendo que eu gosto muito de usar roupa preta, eu vou chegar nas águas de Oxalá vestido de preto da cabeça aos pés. Não é bem assim. Então, é muito comum quando a gente entra numa casa de santo, quando a gente está sendo apresentado ali ao candomblé, que a gente não entenda certas coisas. É comum que a gente tenha certa resistência com determinados fundamentos, com determinadas questões, e na medida em que somos inseridos e imersos naquela cultura, a gente vai compreendendo melhor o sentido daquela determinada prática. Então, quando a gente fala de imolação, não é simplesmente arrancar pescoço de galinha e estender couro de cabrito na parede. É muito importante a gente perceber, não dá para a gente colocar no mesmo balaio a indústria da carne, a Friboi, por exemplo, e as nossas práticas ancestrais que alimentam e fortalecem o nosso povo há séculos. Então, o objetivo aqui não é a gente fechar nenhuma questão, mas a gente promover esse debate, a gente deixar em aberto essa reflexão. Pode ser que lá na frente, um dia, quem sabe, o candomblé ele se sustente sem esse elemento do sangue animal. Pode ser que sim, a gente não sabe, o tempo vai dizer. Mas, independente de qualquer coisa, independente se somos favoráveis ou contrários a isso, é importante a gente historicizar o processo. É importante a gente compreender que a imolação dentro da nossa religião, o animal ele é respeitado em todos os momentos, antes, durante, depois. As pessoas que oficiam a cerimônia são pessoas aptas a realizarem aquela determinada atividade. A gente demora anos para poder ganhar tal mão de faca, ou simplesmente para poder ver e participar ali do ritual. Então, queria deixar essa reflexão com vocês, de que antes de mais nada, a gente tem que tentar entender o processo histórico da nossa religião, a gente precisa tentar entender as razões históricas, filosóficas e culturais da imolação. Tá bom? Grande beijo, pessoal. Axé. Oi, irmãos, bênção de todos. No nosso grupo ficou a seguinte pergunta: quando o Ori rejeita a imolação, o orixá pode exigi-la? E aí nas nossas conversas surgiu um tema sobre candomblé e vegano. O vegano é aquele que tem como filosofia de vida não consumir nada de origem animal. E quando eu falo nada, é não consumir os alimentos e nem produtos feitos com origem animal. Já o vegetariano, ele não consome as carnes, mas ele consome produtos que venham de origem animal. E eu faço parte dessas pessoas que têm essa filosofia. São 28 anos sem consumir nenhum tipo de carne, mas eu não sinto menor dificuldade de falar ou vivenciar a imolação. Eu vejo que o sagrado, né, aquele ritual, não é o sacrifício, como algumas pessoas ainda costumam falar. Eu vejo sim como um ritual de extrema necessidade, de muita força, da energia vital que você naquele momento precisa, né, vivenciar. E essa conexão com o sagrado, ela se sobrepõe à questão do consumo ou não da carne, que eu, enquanto pessoa no meu dia a dia, não faço, né, não tenho mais esse costume, não tirei da minha dieta alimentar. Então, assim, na verdade, eu estou compartilhando com vocês uma experiência muito minha, muito particular, né, uma visão muito particular, mas eu achei interessante de deixar claro que não sinto nenhum constrangimento, dificuldade, e quando eu sou indagada sobre isso, eu tento colocar exatamente dessa forma, né? É um ritual, é uma expressão do sagrado naquele momento, da energia vital, né, que é necessária para que a gente tenha essa conexão mais profunda, mais intensa, mais fortalecida. Então, é uma pequena contribuição de uma experiência muito pessoal. Espero que vocês consigam entender um pouquinho. Axé.
O racismo religioso por trás das críticas à imolação. A intolerância normalmente incide sobre a crença, não tem como origem a pessoa, nem a própria origem da crença. Ao falarmos de intolerância religiosa, a gente acaba tratando dos sintomas e não da doença, lidando com as manifestações e não com a sua estrutura em si. E quando falamos de intolerância religiosa nesse trabalho, não estamos falando de qualquer intolerância, estamos questionando o porquê da demonização da religiosidade de matriz africana. Então, a gente pode perceber que desde o nosso Código Penal de 1890, que criminalizava também o samba e a capoeira, né, ou seja, tudo que fosse resultante da cultura afro-brasileira, a gente vê que a raiz desse problema é muito mais profunda do que a gente imagina, porque está intrinsecamente aí falando da cultura afro-brasileira, né, das nossas raízes, do nosso samba, do nosso jongo, das nossas comidas, de toda uma valorização que é negada hoje pela sociedade, né? Então a escravidão acabou nos corpos, mas ela não acabou nas mentes. E isso não se dá só no caso da imolação, como teve em diversas outras religiões e ainda tem, só que somente no candomblé é tão apedrejado, é tão criticado. A gente vê isso com o caso do tridente, que na mão de outras divindades não é demonizado como quando ele se encontra na mão de um Exu. Então a religião é um ato político em seu sentido histórico, assim como o racismo não é só um comportamento, é um processo histórico e político também. Então a gente percebe que os ataques, eles acontecem muito mais às religiões de matriz africana do que embora aconteçam nas outras, né, também. Então, a gente percebe que a perseguição religiosa ela é legitimada entre os muros da nossa cidade, né? Quem nunca passou por um muro desses falando mal do candomblé ou de algum orixá? A gente tem N situações, né, até expoentes de outras religiões que pregaram a falar mal da nossa religião, enfim, diversos atos, diversas pessoas criminalizadas, diversos terreiros queimados e fechados. Então é muito complicado tratar dessa questão. Eu gosto de uma frase do Emicida que ele fala que o medo nos leva a agir contra a nossa própria natureza. Então eu acredito muito que educar para o respeito é a grande saída que a gente tem, porque o conhecimento, eu acredito fielmente, como Paulo Freire acreditava, que o conhecimento liberta, e nós não podemos ser, né, aqueles oprimidos que um dia querem se tornar os opressores. A gente tem que acabar com essa corrente, né? Então é isso, gente, um pouquinho assim rápido, que a gente possa seguir resistindo. Axé.